Olá, queridos, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos fazer a aula de revisão. A nossa revisão ela será sobre os conteúdos que foram ministrados em sala de aula e a outra parte que foi ministrada através das videoaulas. Eu espero que você preste bastante atenção, pois o nosso conteúdo é um conteúdo extenso, mas nós vamos estudar para aprender. Eu sempre digo, não se preocupe com a questão de você ter que muito. É porque um conteúdo está sempre atrelado ao outro. Então, nós estamos estudando esse início de ano as regras que farão parte da nossa produção de texto, tá? Então, hoje nós vamos começar revisando o nosso conteúdo de conjunções. Nós estudamos as conjunções logo nos primeiros dias de aula e nós aprendemos que conjunções, elas são palavras invariáveis, né? Elas não mudam, elas não possuem nem plural, nem singular, ou seja, ela é, né, uma palavra única e não possui também feminino e nem masculino. Então, você tem uma palavra em que ela não há possibilidade de flexão. Eu coloquei aqui exemplo de conjunção ligando termos de uma oração. Então, a conjunção ela tem um papel importantíssimo na hora da escrita. Ela é a responsável pela transmissão correta das ideias de um autor e também de uma pessoa, né, um locutor, quando ele está falando. Se você utilizar uma conjunção errada ou não é aquela que você gostaria de utilizar, você pode enviar uma mensagem errada, distorcida. Então, aqui eu coloquei exemplo de conjunções ligando termos de uma oração. Tá? Então, ó, vi sua mãe e seu pai. Então, a conjunção, ela liga duas orações. Tá vendo? Vi sua mãe e seu pai. O e é a nossa conjunção aqui. Exemplo de conjunção ligando orações. Estudei muito e aprendi a matéria. Qual a diferença desta oração, vi sua mãe e seu pai, para essa aqui, estudei muito e aprendi a matéria? A diferença é que nessa primeira você tem apenas um verbo. E a conjunção e, ela não está ligando duas orações porque você não tem dois verbos, mas você está ligando duas ideias. Aqui não. Na segunda, eu estudei. Verbo estudar. Aprender. Verbo está aqui. Então, estudei e aprendi. Quantas ações você fez? Duas. E usou dois verbos para expressar essas ações. Então, a conjunção aqui, e, ela está juntando, unindo duas orações. E é sempre importante lembrar o princípio de aliança, né, que existe aqui. O princípio de aliança está presente porque ele une as ideias. Ok? Vamos para agora a classificação. As conjunções, elas podem receber duas classificações. Elas podem estabelecer uma relação de coordenar ideias, quando as ideias são independentes, e elas podem fazer o trabalho de subordinação, quando as ideias dependem uma da outra. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos dessas conjunções numa tabelinha para ficar mais fácil para nós. Então, aqui vamos trabalhar com as ideias independentes, tá? Conjunções coordenativas são as conjunções que ligam ideias independentes. Percebam, qual é a classificação das conjunções coordenativas? Elas classificam-se em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, elas recebem uma classificação para cada uma dessas palavras. Então, são 5 classificações para as coordenativas. Quais são as conjunções? E, mas, ainda, mas também e nem. Então, eu coloquei o exemplo de frase, né? Gosta de chocolate, mas também de vegetais. Percebam que eu coloquei um mas também, lembrando para vocês que o mas não é somente uma conjunção adversativa. Olha ele aqui como aditiva de ideias, né? Poderia ser gosto de chocolate e de vegetais. E gosto de vegetais. Então, eu estou adicionando, somando as ideias. Então, a minha conjunção mas também é uma conjunção aditiva. Adversativas. As adversativas, elas são ideias opostas, contrárias. Correu muito, no entanto, não conseguiu chegar, né? Conseguiu chegar. Então, aqui eu tenho
as conjunções com ideias contrárias, contudo, entretanto, mas, né? Fez a tarefa, mas não conseguiu entregar. Aqui eu tenho então ideia de adversidade em relação à primeira ideia. Correu muito, olha, correu muito, mas não conseguiu chegar, certo? Alternativas. Alternativas são as ideias de alternância, isso é fácil. Ou você faz a tarefa, ou você faça a leitura. Alguma coisa você terá que fazer, você tem duas alternativas ou mais. Ora quer assistir a um vídeo, ora quer ler um livro. Ora fica assistindo sua série, ora faz as tarefas. Então tem alternâncias aqui. Não ouvia ou fingia não ouvir, certo? Então aqui eu tenho alternâncias de ideias. São as coordenativas. Conclusivas. Assim, então, logo, pois, né? Depois do verbo. Olha a nossa regrinha da sala de aula. Eu vou usar o pois como conclusiva sempre depois do verbo, né? Por conseguinte, por isso, portanto. Farei todos os exercícios. Logo, terei bom desempenho. Fiz todos os exercícios, né? Pois tirei uma ótima nota, tá bom? Tirei, pois, uma ótima nota. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado com a regra do pois aqui, ó. Guardem essa. Pois, depois, colocado na frente, né, depois do verbo, você vai ter conclusivo. E colocado antes, você vai ter ele como explicativo. Exemplo aqui, né? Pois, porquanto, porque, que. Venci, porque sou a melhor cozinheira. Né? Então, aqui eu tenho minha conjunção coordenativa. Então, aqui você viu as conjunções coordenativas, a necessidade da conjunção para esclarecer, para juntar, para deixar o nosso texto mais coeso, de coesão, né? Ela é um elemento de coesão importantíssimo em textos, ok? Depois das coordenativas, nós vamos para as subordinativas. As conjunções subordinativas, elas são responsáveis por ligar ideias dependentes. O que significa isso? Significa que quando você está construindo um texto, você não tem como deixar de colocar a conjunção subordinativa. Porque a conjunção coordenativa anterior que nós vimos, ela pode ser simplesmente retirada sem prejudicar a ideia de um texto. Você pode substituí-la por uma vírgula. Gosto de chocolate, vírgula, de vegetais. Você pode retirar essa conjunção. Mas nas nossas conjunções subordinativas, isso não é possível. Vejam, qual é a classificação, né, das subordinativas? Eu coloquei aqui, elas se dividem em 9. Eu vou aplicar apenas essas 5 no momento e depois eu continuo com vocês. Causais. Por quê, pois, porquanto, como. Professora, mas o porquê e o pois, ele não estava agora lá na conjunção coordenativa? Sim, ele estava. Mas qual era o papel dele lá? Lá ele liga ideias, aqui ele completa ideias. Ele não pode deixar de ser utilizado. Estava bem porque dormi. Tá? Eu estava bem, pois eu dormi. Vejam, é diferente, olha. Estava bem dormir? Não, eu preciso desse porquê aqui. Logo, se eu tenho necessidade dele, é porque ele está subordinado, ele faz a subordinação à primeira oração, estava. Então, nesse caso, eu tenho uma conjunção subordinativa que é necessária aqui. Por isso esse nome. Então, vou voltar só mais um pouquinho para vocês gravarem bem essa regrinha. Nas conjunções coordenativas, a conjunção ela pode ser retirada, substituída por uma vírgula, porque ela está juntando duas orações independentes, coordenadas. Nas conjunções subordinativas, não existe essa possibilidade. A conjunção subordinativa é extremamente necessária porque não é possível continuar a ideia sem ela, certo? Por isso a subordinação. Concessivas, né? Então você tem aqui algumas, eu coloquei um exemplo.
Embora ficasse calma, sempre tremia. As concessivas são ideias de concessão. Quando eu estou cedendo, eu estou abrindo mão de algo. Então há uma cessão de ceder. Então, mesmo que eu ficasse calma, eu sempre tremia. Aqui eu tenho embora, mesmo que, posto que, conquanto que, ainda assim a situação, eu tenho uma situação em que a minha conjunção possessiva explica essa cessão, esse ceder, né? Uma ideia cede a outra, ok? Condicionais, tranquilo essa, né? Se você tivesse viva, se ela tivesse viva, não a reconheceria. Quando alguém fala de uma pessoa que, né, sei lá, faleceu, aqui eu peguei essa frase, mas eu posso dizer para vocês que se você fizer a tarefa, eu encaminho, né, eu coloco o seu ok. Se você puder, me ligue. Então, eu estou dando condições. Caso você consiga, me passe o telefone. O que eu estou fazendo? Uma condição. Na condição de você conseguir, né? Então, caso você consiga, desde que você faça, ok? Vamos para as conformativas. Conformativas vem com o próprio nome, conformidade. Aflita como coração de mãe, conforme coração de mãe. Quer dizer, né? Aqui a gente tem um pouco de figura de linguagem, mas eu tenho uma palavra conformativa, uma conjunção. Conforme foi dito pelo professor, vocês deverão fazer a lista de atividades, de tarefas, lista de exercícios. Segundo o professor, deveremos entregar esta lista. Então, eu estou fazendo o quê? Conformativas. Finais. As finais servem para finalizar as ideias, o próprio nome já diz, para que, a fim de que, porque, no sentido de que. É tarde, para que reverta o estrago. Eu preciso fazer as tarefas, para que o professor dê o visto. Preciso assistir às aulas, para que eu entenda o conteúdo. Então, aqui eu tenho finalidade. Por que eu tenho que assistir às aulas? Para entender o conteúdo. Qual é a finalidade de assistir às aulas? Para que eu entenda o conteúdo. Certo, queridos? Então, nós vimos 5 conjunções. Prosseguindo, vamos para as outras, né? Temos então as proporcionais, olha que riqueza de proporcionais que nós temos, né? Várias. E eu me ative a uma aqui, ó. Não gostava de João, quanto mais de Margarida. Então aqui eu tenho, à medida que a professora explica, eu vou entendendo. Proporção. Na proporção, a proporção que o professor ministrou a aula, eu pude compreender os exercícios e o conteúdo. Então, aqui a gente tem ela no sentido de mais, no sentido de menos, no sentido de tanto mais, quanto mais, ok? Essas são as proporcionais. Temporais. Temporais, muito utilizada no início de frase de textos. É a conjunção necessária para a localização do tempo. Ela traz para o texto o tempo o tempo físico, o tempo psicológico, cronológico. Então aqui eu tenho. Desaprovou o comportamento do marido assim que. Quando que ela desaprovou? Assim que soube do acontecimento. Então, todas as vezes que você fizer a tarefa, envie uma foto, clique no enviar, clique no tarefa realizada, mande sua tarefa, entregue para o professor. Quando? Todas as vezes. Todas as vezes, então eu tenho uma conjunção temporal. Comparativas. Que, do que, né? Melhor, pior, como. Aqui a gente não tem um como, mas eu trabalhei muito com vocês o como. As ideias chegavam aqui, como a entrega rápida. Estou comparando. As ideias chegavam de que jeito? Como? Comparei com a entrega rápida, quer dizer que as minhas ideias estão chegando rapidamente. E aqui nós temos as consecutivas. As consecutivas são orações que trazem a ideia de consequência. Tá?
Os fatos eram tão inusitados, tão estranhos, né, tão complexos, que tentou escapar. Então, esse que é a consequência dos fatos. Os fatos ele não conseguia entender os fatos que resolveu. Então, vamos pensar assim numa situação em que alguém estava envolvido numa situação complicada e os fatos eram tão estranhos que, quando ele viu que esses fatos são muito estranhos, resolveu escapar, tentou escapar. E aqui nós temos, por último, as conjunções integrantes. Estudei com vocês e falei do que e do se. O que significa integrantes? São conjunções que integram uma oração à outra. E ela você vai estudar muito essa conjunção na hora que você estiver trabalhando com as orações subordinadas substantivas. Mas no momento nós vamos tomar cuidado só com esse se para lembrar da regrinha de sala de aula. A verdade é que eu te adoro. Quando é que ele vai ser uma conjunção integrante? Quando antes dele você sempre tiver um verbo. Então essa é um macetezinho, uma regrinha para você. Ele será uma conjunção quando antes dele eu tiver um verbo. Será um pronome relativo quando eu tiver um nome. Então cuidem com isso aí. Se, a questão do se é quando ele vai ser conjunção. Se nós prestarmos atenção, ó, vamos trabalhar conjuncional. Se tivesse viva. Olha, a conjunção condicional, ela sempre começa no início de uma frase, ou antes dela você vai ter uma outra frase que vai trazer a ideia de condição. Nas conjunções integrantes, você também vai ter um verbo, tá? Então preste atenção nessa regra que você dificilmente vai se fazer confusão. Então vai ser integrante quando? Quando antes dele tiver um verbozinho aqui. Queridos, espero que o conteúdo de conjunções tenha ficado claro para vocês. Estudamos bastante, temos vários exercícios para que possamos tirar mais dúvidas, tá bom? Vamos para o conteúdo pronome. Revisando os pronomes, nós sabemos que pronome é uma classe de palavras que acompanha o substantivo e que também pode substituir. De que forma? Direta ou indireta. Também pode fazer a retomada de ideias, ou referir-se a palavras. Então, eu trouxe aqui os exemplos de pronomes, né? Os pessoais, eu vou mostrar para vocês que eles se dividem em três: os possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Aqui, nós temos, então, os pronomes pessoais, no caso reto, né? Tabelinha, primeira pessoa, segunda pessoa do singular, primeira pessoa, segunda pessoa do plural. Estes são os pronomes pessoais do caso reto. Aqui eu tenho os pronomes pessoais oblíquos, tá? Esses são aqueles que nós usamos muito na questão de uso do hífen, ou não, quando nós queremos nos referir, retomar, evitar repetições, muito utilizado, né, como recurso de retomada. Depois eu tenho também o pessoal demonstrativo aqui. Perdão, pessoal demonstrativo não. A professora vai voltar um pouquinho. Pessoal do caso reto, pessoal oblíquo, possessivo, perdão. Possessivo é o meu. Coisas minhas são palavras que eu vou utilizar para referir a quem pertence, de quem é a posse do objeto ou de algo, de ideias, né, que eu esteja falando. Então eu tenho meu, minha, teus. Essa tabela você tem no seu livro também. E temos vários exemplos de como utilizar esses pronomes possessivos. Demonstrativo. Neste pronome nós usamos como localização, para usar a localização das coisas, do espaço onde nós nos encontramos, e também para fazer retomadas de termos anteriores e a quem se refere. A partir desses aqui, nós vamos para o outro, né? Os pronomes de tratamento. Então, aqui nós temos os pronomes de tratamento, que são os pronomes pessoais, que eu até fiz uma confusão com vocês ali. Mas o pronome de tratamento você, senhora, vossa senhoria, e os indefinidos, alguém, ninguém, tudo, todos, só admitem os verbos na terceira pessoa do singular ou do plural, né? Então, vossa senhoria precisa,
você precisa, né? Agora vamos para pronomes demonstrativos, como eu tinha falado. Este, isto, anunciam palavras que ainda vão aparecer. Então, gravem bem essa regrinha legal, isso aqui como progressão de texto. Então, você vai referir-se a alguém que ainda vai aparecer, né, algo que vai aparecer. Então, é uma ocasião de estudos de uma enfermidade. Aí você vai colocar ali, né? Isto, esta. Então aqui você tem uma regrinha para você estudar de acordo com os pronomes demonstrativos, que anunciam palavras que ainda vão aparecer durante o texto. E o isso que faz a retomada, né? Então, se o esta ele vai fazer a antecipação, vai aparecer algo depois, isto foi falado, isto foi colocado, tá? E o esse? Então, esse a gente vai usar aqui como a situação do que já aconteceu, né? Isto será falado, será anunciado, isso que foi, tá? Então, a gente tem a regrinha aqui dos pronomes demonstrativos que servem como elementos de retomada e de localização espacial onde você está. Então, lembrando da regrinha assim, ó, este é o que está próximo a mim, quando eu me refiro a um objeto. Esse, com S, esse é o que está longe, né? Está com uma pessoa com quem eu estou falando. E o aquele que está mais distante ainda de nós dois. Eu estou conversando com vocês, então eu digo esta aula, este pronome, porque ele está próximo a mim e eu estou indicando. Agora, quando eu estiver longe, eu vou utilizar esse e o aquele mais longe. Então, a aula que nós tivemos de pronome está longe, já foi lá atrás. Então, aquela aula nós tivemos este conteúdo. Essa aula foi sobre pronomes. Então, eu estou me referindo ao tempo passado. Agora, quando digo esta aula, é de agora. É esta aula no presente, é que eu estou ministrando para vocês. Então, esta indica o agora, o esse, o meu passado, e o aquele, o passado ainda mais distante, certo? Os pronomes, então, eles possuem, né, os relativos, que são pronomes que servem para você fazer a retomada de ideias. Então, tem as regrinhas que quando você tiver com dúvidas do que, se ele é uma conjunção lá atrás, você pode substituí-lo pelo o qual. Então, o menino que eu falei, esse aqui é conjunção ou é pronome relativo? O menino o qual eu falei, deu certo. Então é pronome. Se você substituir, sabia que o homem já foi à lua? Sabia o qual homem já foi à lua? Não dá, entendeu? Se não dá certo, ali você tem uma conjunção. Vou repetir devagar, né? Então, ó, quando o seu pronome for pronome relativo que, você com facilidade substituirá pelo o qual. Se não houver essa possibilidade, ele será uma conjunção, tá bom? Agora vamos para a classificação. Os pronomes relativos são masculinos, o qual, cujo, quanto, os quais e plural. Ele vai para o plural. Então aqui ele é variável. E no feminino, o qual, as quais, né? Cuja, cujas. Lembrando que o cujo é aquele que indica posse. O homem cujo carro está estacionado está na lanchonete. Então, o carro é de quem? Do homem. Então, cujo carro, o carro é dele, certo? Quem? Quem para pessoas. Para pessoas, então, a pessoa de quem eu estou falando, tá? O onde. E o pronome relativo, ele é aquele que faz a relação do que foi falado anteriormente. Eu quero evitar a repetição e para isso eu aplico o uso do pronome relativo, relação. No seu caderno, no seu livro, na última aula, ainda em sala de aula, nós tivemos exercícios no quadro falando sobre isso. E no seu livro também você tem exemplos de pronomes relativos. Faça estudo desse pronome que é muito importante para o seu entendimento de prova, tá bom? E agora vamos para o nosso conteúdo sintaxe. Tá? Lembrando que sintaxe é um
todo do seu oitavo ano. Vamos caminhar assim de uma forma um pouco mais rapidinha, no sentido de você conseguir assimilar os conteúdos, retomar as ideias, porque tudo que foi colocado para vocês até hoje no ano, agora você vai começar a usar todo esse conteúdo. Todas essas explicações, elas estarão presentes nas regras gramaticais, né, na sua análise linguística, e você fará uso disso no seu texto. Então, vamos lá. Sintaxe, então, é o estudo das funções das palavras em um texto. Se você tinha o conteúdo morfologia até o sétimo, do oitavo você foi para sintaxe, que é quando as palavras elas passam de simplesmente palavras para funções de palavras. Quais são elas? Então, eu tenho a definição do que é frase, oração e período. Acabamos de ver isso, então acho que não é necessário retomar com vocês. Período simples e período composto também acho que não é tão importante. Tipos de sujeito, importante que eu digo que eles retomar, tá? É importante estudar sim, por favor. Mas como eu já falei anteriormente, eu vou repassando aqui os conteúdos que você terá na sua prova. Estude então tipos de sujeito, né? Como foi falado no vídeo, pegue o vídeo, a videoaula da aula 1, que está bem completa, para você pegar bem esse conteúdo que está lá, eu esmiucei para vocês, tudo que foi falado, tipos de transitividade, como ela ocorre, complementos verbais, o que são complementos verbais, por que são necessários, e os complementos nominais. Aqui, então, nesse último slide, eu coloquei para vocês o que vocês têm que estudar para a prova, e eu não fiz mais slides, vou justificar, porque este conteúdo está contemplado na aula 1 e na aula 2. Então, estudem. Quando você chegar nessa aula, nesse slide, perdão, eu peço para você revisar estes conteúdos nos slides anteriores, tá? Então, tudo que você vai pegar aqui é estudar verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, os complementos objeto direto, objeto indireto, o fácil estudo das preposições, estude, né, quais são as preposições, estude os complementos nominais, que são os adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais, os complementos nominais, que são o complemento nominal é aquele que completa um substantivo abstrato, completa um advérbio e completa um adjetivo, né? Então, você tem no seu livro didático uma página onde você vai encontrar de forma bem clara esses conteúdos que eu estou passando para vocês. Nessa semana, né, eu vou postar para vocês no PDA uma lista, gabarito da lista de exercícios que vocês fizeram para vocês conferirem os resultados, né, como você foi. Também vou colocar as respostas do livro, das páginas que vocês fizeram. E também vou colocar para vocês algumas dicas de sites para que vocês venham a fazer um estudo, também acompanhando alguns estudos desses conteúdos. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né, os conteúdos propostos, que vocês consigam estudar, lembrando que a nossa prova ela vai então vai tratar desses assuntos de conjunções, pronomes, as conjunções coordenadas, conjunções subordinativas, coordenativas, os pronomes, as relações, quais são os tipos de pronomes que nós temos, também a sintaxe, tá? Então, estudem, façam um bom estudo, peguem lá o seu conteúdo de caderno, livro, peguem as aulas, as videoaulas, façam um bom aproveitamento de tudo que nós estamos expondo aqui para vocês, tá? Caso você tenha alguma dificuldade, não tenha preocupação e nem dificuldades, só simplesmente assistam às aulas anteriores, tá bom? Eu espero então que você faça um bom aproveitamento disso tudo. Um beijo bem grande, tá? E até a próxima!